Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com mais uma videoaula. Hoje vamos discutir e entender melhor as principais doenças da cultura da bananeira e o seu controle. Aqui quem vos fala é Fernando Ferreira Oiticica, coordenador técnico da FASE Bahia. Antes de mais nada, precisamos entender uma questão importante com relação a pragas e doenças. A primeira questão é o seguinte, é a questão da prevenção. Infelizmente, a maioria dos agricultores e agricultoras deixam de prevenir com algumas práticas e técnicas que nós vamos falar mais à frente, deixam de prevenir e fazer o controle de pragas e doenças para fazer o tratamento com produtos químicos, com inseticidas, fungicidas, o que vai, de fato, elevar os custos de produção e perda de receitas. Então, a prevenção ela é um fator importante. Então, o agricultor tem que se prevenir, tem que visitar o bananal, tem que estar olhando se tem algum aspecto diferente e outras práticas que nós vamos falar. Porque se não fizer isso, o que é que vai acontecer? Como mostra aí essa gravura, os custos vão subir, vão lá para cima e vai haver a perda de receita, podendo até causar grandes prejuízos com custos superiores ao produto final. Ok? Quais os principais métodos de prevenção e controle de doenças na cultura da bananeira, Primeira questão é o seguinte, evitar monocultivos, Normalmente você tem um agroecossistema ali com sua diversidade, de plantas, de micro-organismos e tal, e normalmente o agricultor vai lá, faz a desmata, às vezes queima e tal, e aí deixa a área limpa para implantar só uma cultura, nesse caso a bananeira. O que é que isso vai trazer de prejuízo? Toda a flora e a fauna que tinha naquela área passa a ser de uma só espécie. Então, normalmente, os micro-organismos e as plantas, elas fazem esse controle natural do ataque de pragas e doenças. Então, um exemplo, os nematóides, os fungos, ele tem predileção por determinado tipo de plantas ou por um microclima. Quando você limpa a área toda, tira todo o material e implanta uma monocultura, você vai estar suscetível a um ataque muito intenso de grande parte de fungos e nematóides que vão atacar a sua cultura da bananeira. Então, evitar cultivos solteiros com áreas entre linhas limpas é um dos primeiros passos para que você possa prevenir doenças e reduzir custo. Um outro ponto muito importante também é implantar culturas de áreas com condições de solo e clima, condições edafoclimáticas apropriadas. Então, de repente, aquele solo ele não é apropriado para determinada cultura. O agricultor, apesar de, das vezes, ter orientação técnica, ele insiste em implantar. O solo não é apropriado para aquele tipo de cultura. Ou então, não se faz uma correção do solo, da questão da acidez, da questão da reposição de nutrientes. Às vezes é uma área que está já um pouco degradada de cultivos sucessíveis nessa mesma área e você vai ter condições de solo não apropriadas para a implantação do cultivo. E a questão climática também, perceber se as temperaturas anuais, se o clima, a altitude principalmente é importante, são favoráveis à implantação daquela cultura. Tudo isso você pode, o agricultor, a agricultora pode estar procurando assistência técnica que vai saber informar direitinho e para que ela possa implantar a sua cultura da banana numa área com solos e clima favoráveis. Outro ponto muito importante é utilizar cultivares resistentes a determinadas doenças. No caso da cultura da bananeira, temos algumas doenças que hoje, dentre tantos e tantos cultivares que existem de banana, nós temos algumas que são resistentes a algumas doenças, Isso já é comprovado cientificamente em pesquisas pela Embrapa, Fruticultura em Cruz das Almas, em outras regiões. Então, você produzir e cultivar cultivares resistentes às principais doenças já é um grande passo
para que você possa ter sucesso na sua produção. Mais uma questão de prevenção e controle de doença, utilizar técnicas adequadas de manejo e conservação dos solos. Então, cobertura verde, consociação com leguminosas, plantio em nível para evitar erosão e desgaste do solo, recuperação da acidez do solo, equilíbrio, aplicação do calcário. Essas e outras muitas técnicas podem estar colaborando. Utilizar policultivo, né? Então, um consórcio da maneira correta, isso já também evita a infestação de nematóides e de outros fungos que, porventura, poderão atacar e prejudicar o seu bananal. Um outro ponto também importante de prevenção e controle que nós podemos relatar aqui é utilizar mudas sadias de área livre de doença. Então, quando você, às vezes o agricultor, por questão de preço, logística e tal, ele compra material que não tem uma garantia que esteja livre de doença e de algumas pragas, principalmente o moleque da bananeira, né? Então, você conseguir com pessoas idôneas, área de bananal, que você tenha notícia, pode ser na própria região, ou então nos centros de pesquisa, né, muda de bananas, ou você produzir sua própria muda, né, e ter aquele controle direitinho. Então, você conseguir muda de banana de áreas livres ou isentas, ou que não tenha acontecido ataque das principais doenças em um certo período, então você já tem uma garantia também de sucesso. E, por último, realizar rotação de culturas, né? As pragas e doenças elas têm predileção por determinados tipos de plantas, e quando você coloca sempre aquele mesmo plantio na mesma área, você vai estar ampliando o número de micro-organismos para determinada doença naquela área. Então, é interessante a cada ciclo você implantar uma outra cultura ou, na medida do possível, fazer os policultivos. Você vai evitar realmente a infestação ou a contaminação do seu solo por determinados fungos e bactérias que vão realmente prejudicar seu bananal e trazer graves problemas e sérios prejuízos na condução da cultura. Então vamos discutir a partir de agora quais são as principais doenças que atacam a cultura da banana, os seus sintomas e como fazer o controle correto. As principais doenças da banana, nós temos doenças bacterianas, temos doenças causadas por vírus, mas nós vamos nos ater mais aqui a doenças fúngicas, que são as principais, principalmente na região do Vale do Baixo, que acomete e causa grandes prejuízos à cultura da bananeira. E uma delas é a cigatoca amarela. Certo? A cigatoca amarela é uma das mais importantes doenças da bananeira, sendo também conhecida como cercosporiose ou mal de cigatoca. Apresenta distribuição endêmica no país, então ela ataca em todas as regiões do país, causando perdas, reduzem em média 50% da produção. Então é um prejuízo imenso, você perder metade da produção, é um prejuízo muito grande que o agricultor não deve estar trabalhando nessa direção. Então, a cigatoca amarela é uma doença importante, fúngica, que deve ser controlada e as práticas e técnicas devem ser realizadas no sentido de preveni-la. Qual o agente causador, qual o fungo que causa a cigatoca amarela? Ela é causada por dois fungos, né? Um da forma sexuada, onde os esporos se reproduzem de forma sexuada, que é a Mycopharella muscicola, certo? Que é a forma perfeita, né? Os esporos eles se reproduzem sexuadamente, então ela tem um poder de contaminação bem mais alto. E por Pseudocercospora musai, certo? Que é a forma anamórfica ou assexuada de reprodução dos esporos dos fungos. Quais são os sintomas, né, da cigatoca amarela, né? Vamos entender. Eles se iniciam na fase 1 e vão até a fase 6. Então,
é um processo de contaminação complexo e contínuo que vai agravando o desenvolvimento e a produção lá na frente de frutos pela bananeira, certo? Então, na fase 1, aparece um ponto ou risca pequenininho, de 1 milímetro de comprimento, com leve descoloração. Então, as folhas começam a aparecer vários risquinhos, certo? Que vai descolorando a folha. Na fase 2, já aumenta para uma estria, já apresentando vários milímetros de comprimento, com processo de descoloração mais intenso, né? Esses riscos na folha, ele vai aumentando. Na fase 3, a estriazinha, né, que acomete a folha da bananeira, começa a enlarguecer-se, aumenta de tamanho e começa a evidenciar coloração vermelha amarelada, amarronzada, próxima ao centro, certo? Então, se você olhar bem para essa foto, você vê, né, as estrias, né, já bem alargada, por fora, ao redor, amarelada, e dentro no centro uma cor amarronzada, né, vermelho amarronzado. Então, isso aí já é um estágio 3 de contaminação pela cigatoca amarela. Na fase 4, aparece mancha nova, apresentando forma oval, alongada e coloração levemente parda, de contorno mal definido. Na fase 5, caracteriza pela paralisação do crescimento do micélio, aparecimento de um halo amarelo, ó, essa borda amarela. Então, essa parte marrom, que é o micélio, ela para de se desenvolver e aparece, certo? Como se fosse uma proteção, uma coisa que envolve esse marronzinho, esse ponto marrom de contornos amarelo em volta da mancha e o início da esporulação do patógeno. Quer dizer, nessa fase aí, o fungo começa a se reproduzir, a soltar esporos, que normalmente ele é levado por contatos de planta mesmo, de insetos e para o próprio vento, né? Começa a fase dos esporos estarem se reproduzindo e se ampliando, né? Na fase 6, fase de mancha de forma oval alongada, com 12 a 15 milímetros de comprimento e por 2 a 5 milímetros de largura, né? Que é a fase final, que o fungo já está realmente inoculado e agindo naquela folha. E se não tiver os controles preventivos, que a gente vai ver mais à frente, pode contaminar todo o bananal e o prejuízo ser maior ainda, né? Então, para vocês entenderem como é. Então, a mancha começa com 1 milímetro e chega a 12 a 15 milímetros na fase 6. Por isso que a gente coloca que é importante o agricultor visitar não só o bananal, mas qualquer cultura, o olho do dono, a visita, um passeio por toda a área. Isso é importante para que ele possa identificar na fase inicial e tomar as medidas preventivas cabíveis. Quais são os danos causados pela cigatoca amarela? Vocês percebem aí na foto, né, uma folha. Se vocês perceberem nessa a parte verde, certo, da folha, de qualquer folha, qualquer planta, é a parte que realiza a fotossíntese, certo? Essa fotossíntese vai transformar os nutrientes brutos da raiz em nutrientes finos para que a planta possa absorver. É como se fosse o ser humano. Nós alimentamos, né, nos alimentamos de alimentos sólidos ou líquidos. Ele é digerido e depois filtrado pelo intestino e o fígado absorve e joga na corrente sanguínea, certo? Na planta é a mesma coisa. A folha, a parte verde, absorve energia solar, né? Tal, através dos raios solares, ela realiza a fotossíntese, que vai transformar esses alimentos, esses nutrientes brutos em alimento para a planta. Quando essa área foliar diminui, a tendência da planta ou enfraquecer, reduzir a produção, ou até vir a perecer, né? Então, os danos causados pela cigatoca amarela são da ordem de 50% da produção, mas em microclimas muito favoráveis, então em áreas que dá a condição do fungo, que não tem um manejo adequado, dá a condição do fungo realmente se desenvolver, esse prejuízo pode atingir 100%. Então, pode perder todo o bananal, uma vez que os frutos, quando produzidos sem nenhum controle da doença, não apresentam valor comercial.
certo? Então, prevenir, se não prevenir, controlar logo no início, com as dicas, as informações que nós vamos passar mais na frente de controle cultural, principalmente, dessa doença. Um outro dano causado é a diminuição do número de pencas por cacho, né? Então, o principal produto, que é a banana, que são os cachos, há uma diminuição drástica, né, do número de pencas por cacho, o cacho fica mais atrofiado, redução do tamanho dos frutos e maturação precoce dos frutos no campo, que, no caso de carga destinada ao mercado exportador, provocará perda total, certo? Então, o fruto ele amadurece antes do momento, né? Então causa esse prejuízo, principalmente se for um cultivo para exportação. Outras consequências podem ser o enfraquecimento do rizoma, né? Da parte que pode produzir, que produz principalmente os filhos, né? Os filhotes, tal, que vão produzir mudas, onde está o acúmulo de reserva para o pseudocalo e para a planta se desenvolver, né? Refletindo no desenvolvimento da planta com a perda de vigor e perfilhamento lento. Então, como se vê aí, é uma doença séria que deve ser controlada, certo? Seguindo tudo isso que nós já comentamos aqui, que nós estamos discutindo. Uma outra doença também muito séria e grave que ataca a cultura da banana é a cigatoca negra. Percebam na foto acima que lá você percebe uma cor amarelada, né, do ataque das folhas, com círculo ou partes internas vermelhas amarronzadas. Nesse caso aqui já percebe uma cor já mais escurecida, né, um ataque onde deixa as folhas amarelas, mas com partes negras. E depois ela termina secando e morrendo por não realizar também a fotossíntese. É a mais grave e temida doença da bananeira no mundo, sendo constatada no Brasil em fevereiro de 1998, no estado do Amazonas. Hoje está presente nos estados do Acre, Rondônia, Pará, Roraima, Amapá, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Então, há barreiras sanitárias nos estados que não ainda apareceram, né, sinais dessa doença, mas ela já está em vários estados do Brasil, então todo cuidado é pouco. O agente causal é o fungo da cigatoca negra, o ascomyceto, conhecido como Microsphaerella fijiensis morelet, ou o outro fungo também, aqui na fase sexuada, e na fase assexuada, o Paracercospora fijiensis, né? Fase anamórfica. Você vê as duas fotos, aí uma planta, né, com uma folha e uma planta com ataque já da cigatoca negra. Quais os sintomas da cigatoca negra? Os sintomas causados semelhança ao decorrente do ataque da cigatoca amarela. A infecção ocorre nas folhas mais novas da planta, seguindo os mesmos requisitos apontados para a cigatoca amarela. Esse é um dado importante porque é o seguinte: como ela faz um ataque logo nas folhas mais novas, principalmente na folha principal, né, que é o cartucho chamado, o que é que acontece? Isso vai atrasar o desenvolvimento da planta ou até matar a planta, né? Então, o controle, o olhar do agricultor e o controle mais rápido possível evita isso, né? Na cigatoca negra, entretanto, os primeiros sintomas aparecem na face inferior da folha, com a estria de cor marrom evoluindo para estrias negras. Na cigatoca amarela, na parte de cima, começa o ataque, né, com estrias claras, que depois vão ficando amarronzadas, depois circundadas amarelamente. Na cigatoca negra, uma das questões importantes de observar é que na parte de baixo, né, na parte inferior das folhas mais novas, aparecem as estriazinhas em quantidade de cor marrom já, né? Ela já aparece com cor marrom. Na cigatoca negra, como a gente falou,
as estrias, os pontinhos, elas parecem ainda meio claro e com o tempo vão escurecendo. Na cigatoca negra ela já aparece estrias na fase inferior de cor negra e vão evoluindo e ficam, como vocês estão vendo na foto abaixo, a cor bem escura mesmo, característica da cigatoca negra. Quais são os danos causados por esse fungo, por essa doença? Estima-se que as perdas devido à cigatoca negra têm variado de 70% nos plátanos e a 100% nas variedades de tipo prata e Cavendish, onde o controle não é realizado. Outro efeito imediato provocado pela presença dessa doença é o aumento do custo de controle, em função basicamente da maior número de aplicações anuais de fungicida requeridas para o seu controle. Há estudo que diz que tem que se fazer aplicações bimensais para se controlar. Então, muitas aplicações de fungicida, como a gente já falou antes, para ir para o tratamento, o que vai causar um aumento dos custos e perda de receitas. Então, o controle preventivo é importante, seguindo todas aquelas questões de mudas sadias, muda de área livre da doença, solo e clima favorável, técnicas de manejo do solo também corretas. Então, tudo isso vai fazer que você tenha sucesso e que consiga evitar o aparecimento de doença de maneira muito intensa. O controle. Várias são as medidas que podem e devem ser tomadas no sentido de controlar a cigatoca amarela e negra. Na agricultura moderna, o manejo integrado de pragas e doenças constitui-se na principal arma de luta contra essas doenças. Nesse sentido, serão apresentados nós vamos apresentar aqui os diversos aspectos e alternativas que devem ser integradas na busca do melhor controle para essas doenças. Então, se você segue essas orientações, essas normas, você vai evitar custos excessivos com a aplicação de fungicidas próprios para o controle das cigatocas, que realmente, principalmente nesse momento, a questão de que esses produtos normalmente são cotados em dólares, são importados, os princípios ativos, então o custo do cultivo vai ficar bem alto. Então, uma das primeiras questões é o uso de variedades resistentes. Sempre que possível, deve substituir as variedades suscetíveis pelas resistentes, visando a redução ou eliminação do controle químico. Algumas variedades resistentes, a Missori, a Figo, a Caipira, a Tati Mael, a FIA, a 18, a Pacovan Ken, a Preciosa e a Maravilha. Então, são cultivares, variedades que são resistentes às cigatocas e se você escolher uma dessas variedades, você vai estar tendo já dado um importante passo para o sucesso no cultivo. E aí você tem vários tipos de variedades que você vai procurar pesquisar também, ver a que tem melhor saída, melhor preferência pelo consumidor final na sua região, e adotar essa variedade, uma ou duas variedades, para que você possa ter sucesso. O controle cultural também ele é muito importante, E recomenda-se a utilização daquelas práticas culturais que reduzem a formação de microclimas, o que? Alta umidade, alta temperatura. Então, o microclima é ideal para desenvolvimento dos fungos, não só das cigatocas, mas os fungos de um modo geral. Nesse caso, os principais aspectos a serem levados em conta são os seguintes: drenagem. Então, aquilo que eu falei também já na frente, condições de solo. Não vai implantar uma cultura de banana ou qualquer outro tipo de cultura em áreas com solos sujeitos a encharcamento, alagamento, principalmente. Se a única saída for isso, trabalhar a questão da drenagem. A drenagem, além de melhorar o crescimento geral das plantas, a drenagem rápida de qualquer excesso de água do solo reduz a possibilidade de formação de microclimas adequado ao desenvolvimento de doença. Então, se você tem excesso de umidade numa determinada área fechada com plantio da banana, e nossa região tem momentos de temperaturas acima de 25 graus, temperaturas altas com alta umidade, então você vai ter uma proliferação muito desses fungos. Então, a drenagem tem que estar observando e fazer essa drenagem rápida para que possa
escoar o excesso de água. Controle de plantas no bananal, né? Na verdade, as plantas em si, elas são propícias àquilo que eu já falei, até para que você tenha uma diversidade também de flora, para que pragas e nematóides e fungo possam também se aproveitar, se alimentar dessas questões. Mas no caso de uma área de bananal fechada, essas plantas em estado muito avançado, ela pode também criar um microclima, né, com temperatura e umidade adequada para um desenvolvimento maior desses fungos que vão atacar o bananal. Então, a recomendação que nós fazemos também é que vocês possam, na época do plantio, você fazer um consórcio do bananal com leguminosas, com plantas leguminosas, porque elas vão introduzir nitrogênio, vão melhorar a estrutura física do solo, vão introduzir nitrogênio ao solo e na época da floração, com uma roçadeira, você dá uma derrubada e faz a cobertura morta com os restos daquela cultura, o que vai trazer também ganhos para o solo e na produtividade. Então, o controle é no sentido não de você retirar as plantas, mas no sentido de deixar que elas desenvolvam bastante, que ela constitua um microclima favorável para o desenvolvimento dos patógenos, nesse caso os fungos das cigatocas. A desfolha sanitária também é um controle cultural muito importante, né? A eliminação racional das folhas atacadas de parte dessas folhas. Se você percebe no início, você pode fazer, como se chama na linguagem, aí o desbaste cirúrgico. É só cortar aquela parte que está atacada, entendeu? Cortar e não precisa queimar, né? Você amontoa ela. E aí, para que ela possa se deteriorar com mais facilidade, você pode utilizar uma solução de ureia, né, na água, com 100 gramas de ureia para 100 litros de água, onde você vai jogar em toda aquela parte de folhas, ela vai se deteriorar, vai se transformar em matéria orgânica com maior rapidez e eliminação do fungo, né? Então, essa desfolha cirúrgica ela é importante na redução da fonte do inóculo e no interior do bananal. Por isso que eu falo, se o agricultor, a pessoa que está responsável pelo aquele cultivo, não visita a área regularmente, não olha, não tem aquele olho clínico para identificar, né, o que está acontecendo na cultura em si, para que ele possa prevenir antes da ampliação da infestação, ele vai ter prejuízo com certeza, né? Agora, no caso de infecções concentradas, recomenda-se a eliminação apenas da parte afetada cirurgicamente. Quando, porém, o grau de incidência for alto, a infecção já tiver avançado extensamente sobre a folha, recomenda-se que a folha seja totalmente eliminada. Então, o desfolhamento é uma prática cultural que evita você estar utilizando fungicida, que vai aumentar seus custos e tem um resultado tal. Mas isso, a gente volta a falar, é importante que seja nos primeiros estágios de aparecimento da doença. Nutrição, tudo aquilo que eu falei no início, como condições, né, de implantação de uma cultura da banana, a nutrição. Plantas adequadamente nutridas propiciam um ritmo mais acelerado de emissão de folhas, reduzindo os intervalos entre folhas, né? A cigatoca normalmente ela ataca das folhas mais novas até as medianas. Então, se você tem se você faz a prática de eliminação de folhas afetadas e você tem uma planta bem nutrida, com condições de solo e clima ideais, de solo com a fertilidade equilibrada, com acidez também equilibrada, essa planta ela vai se desenvolver muito mais rapidamente, vai produzir folhas, certo? Num ritmo mais rápido, que talvez não consiga favorecer um ataque mais intenso. Isso conciliado com a questão da poda, né, da retirada de folhas que iniciarem e tal. Mas você tem uma efusão, uma produção de folhas mais rápidas, então a planta não sente muito, ela tem seu desenvolvimento normal e vai ter sua produção também não afetada, né? Então,
Plantas adequadamente nutridas propiciam um ritmo mais acelerado de emissão de folhas, reduzindo os intervalos entre folhas. Isto implica no aparecimento das lesões de primeiro estágio e ou de manchas em folhas mais velhas da planta. A emissão rápida compensa as perdas provocadas pela doença, propiciando maior acumulação de folhas, aquilo que eu já falei. Por outro lado, em plantas mal nutridas, o lançamento de folhas é lento e, consequentemente, as lesões serão visualizadas nas folhas cada vez mais novas, mantendo baixa área foliar verde da planta, seu desenvolvimento, né, porque ela não vai ter aquele processo de fotossíntese adequado. Uma outra questão também é a questão da sombra, no caso da cultura da bananeira. Sabe-se que plantas mantidas sob condições sombreadas apresentam pouca ou nenhuma doença. As razões podem ser duas: redução ou não da formação de orvalho, importante fator do processo de infecção, e ainda a redução na incidência de luz, que é importante na atividade da toxina envolvida na interação patógeno-hospedeiro, né? Então, se você tem um bananal muito exposto, pouco sombreado, o que vai acontecer? A concentração de água, né, de orvalho, vai ser maior, e a incidência de luz que vai fazer que o metabolismo da toxina, no caso do fungo, né, das cigatocas, tem uma interação maior, certo? Se desenvolva com maior facilidade e afete o hospedeiro, que nesse caso é a planta, a bananeira. Uma outra doença também muito importante é a murcha, que é chamada de murcha vascular, é o mal do Panamá. Né? Perceba na foto aí, as folhas começam a ficar amarelas, murcham e depois caem, né? Então, é uma doença endêmica por todas as regiões produtoras de banana do mundo, né? O mal do Panamá, ela ataca todas as regiões do mundo, não só do Brasil. No Brasil, o problema é ainda mais grave em função das variedades cultivadas, que na maioria dos casos são suscetíveis, né? Então, a maioria dos cultivares de banana do Brasil são suscetíveis ao ataque do fungo do mal do Panamá. Ele é causado por Fusarium oxysporum. É um fungo de solo, né, onde apresenta alta capacidade de sobrevivência na ausência do hospedeiro. Lembram que eu falei da questão da rotação de cultura ou então de um policultivo? Então, quem é o hospedeiro aí é a bananeira, né? Então, ele consegue sobreviver. Por isso que é importante a rotação de cultura, inclusive de um prazo, de um período até mais longo. Não de você colocar a cultura da banana e depois colocar uma cultura de ciclo curto, uma cultura que demora um tempo mais. No caso, a cultura da mandioca, né, que ela tem um ciclo mais de um ano e meio. Você vai ajudar na eliminação desse fungo, mas ele tem uma capacidade de sobrevivência na ausência da bananeira muito grande. Esse fato provavelmente deve-se à formação de estrutura de resistência denominada clamidosporos, certo? Os esporos envolto de como se fosse uma armadura, né, que dá resistência a ele a ficar no solo por muito tempo. Os sintomas do mal do Panamá. Existem 3 maneiras de se perceber uma planta, se ela está atacada ou não pelo mal do Panamá. Os sintomas do mal do Panamá. Você pode perceber em 3 fases, né? Ou 3 aspectos que são inerentes ao mal do Panamá. Primeiro, amarelecimento progressivo das folhas mais velhas para as mais novas, começando pelos bordos do limbo foliar e evoluindo no sentido da nervura principal. Posteriormente, as folhas murcham, secam e quebram junto ao pseudocálio. Em consequência, ficam pendentes, que dá uma planta uma aparência de guarda-chuva fechado. Se olhar essa planta aqui da figura ao alto, percebe que as folhas elas murcharam, secaram, caíram, fica só a primeira folha, né? Então fica aquele aspecto de guarda-chuva fechado.
É possível também notar, próximo ao solo, rachaduras no feixe de bainhas, cuja extensão varia com a área afetada do rizoma, né? Então você vê aqui no pseudocálio, né, essas rachaduras das bainhas que formam o pseudocálio, né, das capas. Isso é um sintoma característico também do mal do Panamá. E do terceiro processo de identificação, no corte transversal longitudinal do pseudocaule, observa-se uma descoloração pardo-avermelhada provocada pela presença do patógeno nos vasos. Então, ó, figura de cima, de baixo, que é os feixes da bainha, e aqui o pseudocaule, o tronco da bananeira cortado, e a gente consegue ver essas descoloração, ó, pardo avermelhada pela presença do fungo no pseudocaule. Os danos causados pelo mal do Panamá. Vamos lá. O mal do Panamá, quando ocorre em variedades altamente susceptíveis, como a banana maçã, né, provoca perda de 100% na produção. Já na variedade tipo prata, apresenta um grau de susceptibilidade bem menor do que a maçã. A incidência do mal do Panamá geralmente situa-se em torno de 20% de perdas, que já é uma perda considerável de receitas, que deve evitar a todo custo que essa doença se instale ou apareça no bananal. E se aparecer, que o controle seja rápido para a eliminação das plantas. Nos bananais já estabelecidos, em que a doença começa a manifestar-se, recomenda-se a erradicação de plantas doentes e a aplicação de calcário ou cal hidratada. Isso evita a propagação do inóculo na área de cultivo. Então, toda vez que vocês eliminarem uma planta, então naquela área onde ela estava, naquela cova, vocês aplicam cal hidratada, né, que vai evitar a propagação do fungo, do patógeno. Agora vamos para as questões de algumas manchas, né, de pré-colheita. Normalmente essas doenças atacam os frutos, o que acaba perdendo qualidade e preços e preferência pelo consumidor, né? Uma dessas lesões causadas, uma dessas manchas de pré-colheita conhecida é a lesão de Johnston, também conhecida como pinta de piriculária, causada pelo fungo Piriculária grisea. Os sintomas são lesões escuras, deprimidas, né? Lesões se tornam depois feridas, né, escuras e redondas, com até 5 milímetros de diâmetro. Normalmente, as lesões de Johnston elas aparecem em frutos com mais de 60 a 70 dias. A mancha losango ela é bem fácil de identificar. Se vocês olharem na figura, um balãozinho aqui, ela fica tipo um losango, né? Causada principalmente pela espécie Cercospora raia, seguida por Fusarium solane rosea e possivelmente outros fungos, né? Normalmente muitos outros fungos atacam os frutos. Os sintomas. O primeiro sintoma é o aparecimento sobre a casca do fruto verde de uma mancha amarela imprecisa, medindo-se de 3 a 5 milímetros de diâmetro. As manchas começam a aparecer quando os frutos estão chegando ao ponto de colheita, podendo aumentar após a colheita, né? Então, esse aqui é um fruto já, nessa foto, um fruto já maturado. Olha como a lesão está bem desenvolvida, né? Isso vai acarretar perda de qualidade e de comercialização desse fruto, né, nos mercados, nas feiras, né? Então, o consumidor é muito exigente nessa questão da característica do fruto. Então, ter um olhar e uma atenção também para essas manchas pré-colheita é muito importante para que possa fazer o seu controle. Uma outra doença também de pré-colheita, outra mancha de pré-colheita, é a pinta de Dectonella, causada pelo fungo Dectonella torulosa, que é um habitante frequente de folhas e flores mortas, né? Os sintomas, manchas pequenas, como a gente vê aqui, ó, nos frutos, manchas pequenas, geralmente com menos de 2 milímetros de diâmetro, de coloração que vai do marrom avermelhada a preta. Ó, marrom avermelhada na figura de cima, aqui com pinta mais preta na figura abaixo, na foto abaixo.
pode aparecer sobre frutos em todos os estágios de desenvolvimento, né? Desde ele novo até a maturação. Os frutos com 10 a 30 dias de idade são mais facilmente infectados que os de 70 a 100 dias de idade. Então ela infecta o fruto, logo já no aparecimento dos frutos ela acomete. Uma outra importante doença mancha de pré-colheita é a chamada ponta de charuto. Os patógenos mais consistentemente isolados das lesões dos Verticillium theobroma e o Taxpaera fructigena, né? São os patógenos que mais atacam e causam essa lesão conhecida como ponta de charuto. Os sintomas são necrose preta, que progride até a ponta dos frutos ainda verde. O tecido afetado pela necrose cobre-se de fungos e faz lembrar a cinza da ponta de um charuto. Se olhar a foto aqui, né? Então, as frutos ainda no cacho, né? Com o ataque da ponta de charuto, ataque de Verticillium, certo? E que depreciam os frutos, não vão servir para comercialização e talvez até para alimentação. Os sintomas: necrose preta, que progride até a ponta dos frutos, ainda verde. O tecido afetado pela necrose confunde-se, cobre-se de fungos e faz lembrar a cinza de ponta de charuto, como eu já coloquei. Controle dessas manchas, dessas manchas de pré-colheita. Eliminação de folhas mortas ou vermelhas, redução do contato entre o fungo e o hospedeiro, eliminação periódica das brácteas, principalmente durante o período chuvoso, ensacamento dos cachos com saco de polietileno perfurado, tão logo ocorra a formação dos frutos, principalmente naquela tipo de mancha que acomete frutos com 10 a 20 dias, né, de produzidos. Então, a cobertura do cacho com saco de polietileno perfurado é interessante, é importante. Implementação de práticas culturais adequadas, orientadas para a manutenção de boas condições de drenagem e de densidade populacional de plantas e do próprio bananal. Controle de plantas daninhas a fim de evitar um ambiente muito úmido na plantação. Controle que eu sempre recomendo e coloco não é de eliminação, mas é de você ter uma roçagem periódica para que essas plantas possam servir também até se decompor, servir de nutriente e de melhoria da qualidade do solo. E as podridões de pós-colheita, né, que são também sérias e causam grandes prejuízos, desde a produção primária até o revendedor, né, lá na ponta. Então, a podridão de coroa, né, os fungos mais frequentemente associados ao problema são Fusarium roseum, e o Verticillium theobroma, e o Glossporium musarum, né? São 3 fungos que normalmente acometem os frutos pós-colheita e causam a podridão da coroa. Os sintomas são escurecimento dos tecidos da coroa, almofada, sobre o qual pode se desenvolver um micélio branco acinzentado. E aí vai deteriorar o fruto, causando perda de qualidade para a comercialização. A antracnose é considerada a mais grave doença na pós-colheita dessa fruta, causada pelo Coleoptridium musae, que pode infectar frutos com ou sem ferimentos, né? O fruto pode estar sadio, a colheita bem adequada, ou com ferimentos, e ele vai ser afetado pela antracnose. Manifesta na fase de maturação, né? E os frutos atacados pela doença amadurecem mais rápido que os sadios. Sintomas: formação de lesões escuras e deprimidas em condições de alta umidade. Geralmente a polpa não é afetada, exceto quando os frutos são expostos a altas temperaturas ou quando se encontram em adiantado estado de maturação. Mesmo assim, se a gente analisar a foto abaixo, percebe-se que a qualidade do produto, mesmo na fase não tão severa,
já dificulta a sua comercialização, né? Principalmente para consumidores mais exigentes. O que fazer para controlar as podridões de pós-colheita? As medidas de controle das podridões de pós-colheita devem ser as mesmas recomendadas para as de pré-colheitas, acrescidas das seguintes: evitar ferimentos nos frutos e executar as práticas de despencamento, lavagem e embalagem com manuseio cuidadoso dos frutos e medidas rigorosas de higienização. Então, além daquelas de pré-colheita que a gente falou anteriormente, a questão de evitar ferimentos, fazer o despencamento e a lavagem e embalagem o mais rápido possível para que ele possa seguir para a comercialização. Isso é importante para evitar maiores prejuízos para o agricultor e para a agricultora familiar. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula. Um abraço. A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.